pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. O santozinho. A paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos que horário que você está chegando a mais um podcast Bolsa de Mulher, mas estamos felizes que você chegou até aqui. Tenho aqui nessa noite as minhas companheiras de sempre, irmã Felícia e Carol. Como sempre, estamos aqui mais uma sexta-feira para abençoar a tua vida. E nesse mês que estamos no mês de maio, né? Temos aí muitos assuntos interessantes para tratar, mas um dos assuntos muito importantes, né, e especiais desse mês é que maio é o mês das mães, né? É um mês que a gente tem muitos motivos para celebrar a Deus, quem tem a sua mãezinha, ou até quem não tem mais, mas pôde vivenciar, tem lembranças boas de sua mãe. É um mês especial para todos nós. E hoje esse programa para mim tá muito especial. Eu acho que tá o mais especial de todos. Que aquela que me trouxe ao mundo está aqui. Para quem não conhece, eu vos apresento a minha mãe, a Rosanete, mais conhecida como Nete, né? Carinhosamente assim, muitos nem sabem que o nome dela é Rosanete. Acham que é Nete. E ela vem lá de Pedro Osório hoje, né, vem aí para nos abençoar. Ela que pastoreia ao lado do meu pai lá, a cidade de Pedro Osório, estão desenvolvendo um trabalho lá e não é sempre que a gente consegue, né, que eles estejam aqui com nós, a distância acaba sendo um pouquinho difícil, mas a gente aproveitou uma vinda dela para cá e trouxemos ela, né, aqui no podcast, porque nós temos um assunto muito especial para conversar hoje. Primeiro, né, te dá boa noite aí, te apresenta para o pessoal. Uma boa noite, com a paz do Senhor. Estou muito feliz de hoje estar aqui, nessa noite, compartilhando com vocês algumas coisas referente ao ser mãe, ser avó, né, ser uma mulher virtuosa na nossa casa. Ah, muito bem, olha aí, ó. Então ela já deu um spoiler do que a gente vai falar aqui hoje. Que, na verdade, hoje a gente vem com uma proposta, né, sobre as várias formas que a maternidade é vista, vivenciada. E aí a gente tem o lado da mãe, que a gente fala, né, como é para mãe vivenciar a maternidade, seja mãe de primeira viagem, mãe de segunda viagem, que é o meu caso. Enfim, a gente já falou sobre avós aqui, inclusive alguns programas atrás a gente falou sobre a importância dos avós, ou quando o avô dá uma atrapalhadinha. E aí a gente vem falando assuntos nessa área. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da mãe com a mãe. Vocês já vão me entender. Por quê? A gente fala muito sobre rede de apoio, né? Essa palavra, assim, essa expressão ficou muito conhecida nesses últimos anos. Sobre a rede de apoio é aquilo que a mãe no seu puerpério tem, que é importante, é fundamental, na verdade, né? Porque com a maternidade vem a beleza da maternidade, mas vem os desafios da maternidade, né? Que é tu dar conta, o cansaço, a privação do sono, o não saber lidar, às vezes, com a cólica, com o choro, com o que fazer agora, o que não fazer. E aí, nesse turbilhão, aquelas pessoas que vão estar perto, nos ajudando. Às vezes vai lavar uma louça pra gente, já vai ser uma maravilha. Vai lavar uma roupa, vai ficar com um pouquinho com o bebê, vai lá, toma um banho tranquila, descansa. E a gente tem muitas mulheres, né, conseguem ter essa rede de apoio do marido, da sogra, da mãe. Só que hoje a gente vai falar um pouquinho diferente
sobre o olhar que a mãe tem sobre a filha no momento da maternidade, que é diferente, né? Eu acredito que seja. Por exemplo, quando tive a minha primeira gestação, a mãe foi fundamental, foi essencial. E por quê? Porque naquele momento que tá todo mundo, assim, curtindo o bebê, tá preocupado com o bebê, vai olhar o bebê, ver como é que o bebê tá. A mãe é aquela que se preocupa, filha, tu tá bem? Tu quer uma aguinha? Tu não tá com dor agora? Como é que tu tá? E aí, é diferente, a gente sabe que é. E daí a gente te trouxe aqui hoje, Net, que estranho, mãe. A gente trouxe aqui hoje, mãe, pra ouvir de ti, porque tu tem muito pra contribuir nessa parte, porque a mãe, nós somos em 3 filhos. Daí tem a minha irmã mais velha, que foi o primeiro neto, enfim, foi uma experiência em que ela morava aqui. Aí depois teve o meu irmão, que daí ela foi a avó do filho e da nora, que já é diferente também. E depois comigo, que a mais especial, a que ela mais ama, ela não vai falar aqui, mas ela me ama mais. Eu sou a preferida, eu sou a mais querida, né, mãe? Concorda? Tudo bem. E aí, a gente queria ouvir de ti como é que foi, assim, essa experiência, tanto, quem sabe, começar pelo primeiro neto, assim, como é que foi? Foram experiências, cada uma na sua particularidade, mas muito importante. Nenhuma mais importante que a outra. Foram todos os netos, assim, a alegria, só quem é vó sabe, né? E os cuidados que a gente tem que ter, que eu tive, né? Principalmente quando nasceu o Pedro, foi a primeira experiência para mim, como avó, né? Foi um sonho realizado. A Juliane casou e aguardou 10 anos para ter o Pedro. Daí, quando ela teve o Pedro, assim, foi um sonho realizado de ser avó. Eu dizia, todo mundo é avó, menos eu. E ela dizia, mãe, tu não é todo mundo. Virou o jogo, viu? Virou o jogo. Teu, né? A filha dizendo pra mãe. Assim, mas todo mundo tá sendo avó. E eu, não, mas mãe, tu não é todo mundo. Até que Deus me deu o Pedro. Eu digo, Deus me deu o Pedro, né? Foi assim, pra mim, como mãe, eu vi o rostinho do Pedro, assim, foi a maior emoção que eu posso ter vivencializado naquele dia, foi ver o rostinho dele. E ao mesmo tempo eu queria saber da Ju, e eu vi quando passaram com a maca. Vai chorar. E ela é que nem eu. e ela ergueu a cabecinha assim, vendo todo mundo que estava no vídeo. Eu queria estar lá com ela naquele momento, né? E tive que aguardar até a noite para poder chegar nela e dizer, Ju, tu tá bem? Ju, tu não tá com dor? E eu vendo assim, cesariana, né? Sim, Quem fez cesárea sabe o que é. Sim, eu sei. Parto de cesárea, né? É muito dolorido e a única coisa que pode fazer é alcançar um copo d'água, né, pegar o bebezinho no colo, mas os cuidados de ela saber que eu podia contar comigo porque ela precisasse, eu tava ali para ajudar ela, né, é bem o olho de mãe mesmo, né, que é só neste momento, assim, a gente que é mãe e já passou por isso, e a gente sabe o quanto é difícil este momento, né, que é tirado de dentro da gente aquele bebezinho e todo mundo tá ali, ai, que bonitinho, que fofinho. Tá com 7 tá lá assim, né? Todo escabelado daquele jeito, com a barriga cortada, cheia de dor, toda costurada, né? Então, assim, foi muito bom. E quando ela retornou para casa, eu tava ali, né? Ela morando ao lado da minha casa e eu tava ali porque ela precisasse, ela sabe que ela podia ligar o telefone, eu ia na mesma hora, independente de horário, eu tava ali. Já quando meu filho teve o Gabriel, que foi o segundo, eu já não, ela optou que cada um é diferente, né? Na hora que tem o seu bebê, cada um age de uma forma. Tem uns que ficam mais sensíveis e quer a gente do lado. A minha nora já preferiu ir para casa dela. Ela preferiu, assim, ela ficar com o meu filho e ela ir para casa dela. Eu ajeitei o quarto, fiz tudo assim, perfeito, achando que ela viria para minha casa, mas não, ela foi para casa dela. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Eu tava ali, louca que ela viesse para ficar cheirando o tempo todo, mas não, ela que preferiu ir para lá. É terrível. Né? Aí, então, assim, foi diferente. Daí depois, quando foi a Josi para dar o terceiro menino, que só vem homem nessa família. Fica a dica. Foi um momento muito complicado, que foi em plena pandemia.
Então, foi muito complicado a minha insegurança, né? De eu estar, assim, ó, num turbilhão de sentimentos, porque ela trabalha na área da saúde, né? E eu com medo de ela pegar Covid, passar para o bebê, e daí a gente via reportagem, teve gestante que faleceu, teve gestante que passou problemas gravíssimos, entubada e tal, e eu naquela insegurança. O restante da gestação dela foi em casa, dei graças a Deus por isso. Mesmo assim, eu já não morava mais em Alvorada, a minha preocupação era maior, porque as visitas, né? Era o momento de não ter visita, e era o momento que mais recebia visita. E daí eu já ficava sempre naquela luta, né? Mas amigos é para todas as horas, mas tem momentos que é bom o meu amigo estar afastado, né? Que pode levar alguma coisa, né, para dentro de casa. Ainda mais um vírus desse. E quando ela teve o Matias, eu vim bem feliz, né? Ela teve Tive a infelicidade, eu digo a infelicidade que nunca me saiu da minha cabeça de ver ela com as contrações, né? É um momento, eu acho que nenhuma mãe quer ver a filha passar por conta, ter toda aquela dor ali e saber que estava indo para o hospital e voltou e era, enfim, foi aquela luta a noite inteira. Eu já estava, daí eu vim da Barra do Ouro para cá para dar auxílio para ela e a gente não poder fazer nada a não ser orar. Isso é frustrante pra gente. Parece que arranca o coração da gente fora, destrói a gente. Até que ela foi pro hospital e o Thiago ligou dizendo, nasceu, Matias foi de cesariana, né? E ele vai pra UTI neo, né, que se diz. Tá, daí Pronto. Eu quase me despenquei de tanto que eu chorei. Daí, quando ela voltou pra casa, eu tinha que me ficar linda, plena, fazendo de conta que eu nem chorava. Vendo ela vir daquele jeito, toda quebradinha para casa, para passar as noites em casa, e passava o dia sentadinha do lado dele na UTI neonatal, né, amamentando. Tem hospitais que a norma deles é não ter aquela máquina que suga, é apertado. Imagina, o primeiro bebê, até descer o leite, apertado daquele jeito, ela chegou a ficar com hematomas no seio, foi horrível. Né? E eu com aquele pela sondinha daí o mamar. Que daí elas pegavam o leitinho dela mesma e davam por sondinha para ele. E cada vez que ela chegava de noite, eu dizia, filha, logo ele vai vir para casa com nós. Eu nem conhecer ele, pude conhecer por causa do Covid. Não pude entrar. Então, com 10 dias que ele retornou para casa, nesses 10 dias, 8 dias ela vinha para dormir em casa e saía às 6 horas da manhã, quando eu escutava o barulho do carro, eu me despencava a chorar. Mas até ali eu levantava, fazia um cafezinho, dava para ela, dizia, filha, vai, passa, fica do ladinho dele, ele tá precisando de ti, vai ser por poucos dias. Mas eu sou muito chorona. Ela saía, meu Jesus amado. Eu me despencava, chegava de noite de novo, eu plena, maravilhosa, não, isso vai passar. Até que ele veio para casa, né? A gente fez aquela recepção maravilhosa para ele e eu fiquei ali durante 10 dias, eu acho, né? Mais uns 10 dias cuidando dela, mais dela do que do Matias, né? Porque ela cuidava do Matias e eu cuidava dela automaticamente, né? E quando necessário, ficava com ele para ela tomar um banho, tudo. Do meu, que a gente está falando sobre a proteção que a gente tem sobre a filha, né? Sim. Do outro neto, do meu filho, que é o Samuelzinho, já foi outra rede de apoio. Porque o meu filho foi para o hospital com a minha nora, né? O Gabrielzinho tinha 3 anos. E eu fiquei em casa cuidando dele. Né? Ele nunca tinha ficado longe dela, né? Assim, tantos dias. E o que eu fiz? Que a gente tem que prestar muita atenção quanto a isso também. Igual agora que está vindo o Israel, né? Sim. O Matias, ele é todo meu. Né? Ele chega a falar, essa semana ele estava gripado, vou até falar algo que elas vão rir agora, e ele estava muito gripado e a Josi ligou para mim por vídeo, né, como sempre, daí a gente liga por vídeo, e daí eu disse, eu não acredito, Matias, tu tá tão ruinzinho assim, porque ele estava bem ruinzinho mesmo, né, ele se atirou para trás no sofá e fez assim, como se tivesse desmaiado. Aí, então, de tão bebê que ele é. Um drama. Aí, é como eu digo, né? Essa rede de apoio ele vai ter que ter.
Eu vou ter que ter esse olhar sobre a Josi como mãe e esse olhar como avó que é dele. Assim. Né? Que ele vai com o tempo aprender a dividir. Ele vai ver que o Israel não está vindo para disputar o espaço com ele. Está vindo para ser o nosso bebê. Então, essas coisas que a gente tem que observar. Então, como eu estava dizendo, daí quando foi do meu filho, do segundo neto, eu cuidei do Gabriel. Aí, no outro dia, ele perguntou pela mãe, eu disse assim, a mãe foi ganhar um maninho. Nós vamos numa loja agora, tu vai escolher um presente bem bonito para ti e tu vai escolher um presente pro teu mano. Então, foi essa rede de apoio que o meu filho pôde ter de mim, que a minha nora pôde ter de mim. De eu cuidar do Gabriel, incentivando ele a quando o maninho chegar, daí nós fizemos um cartaz bem bonito, ele me ajudou a encher balão, a gente fez assim, todo um cerimonial para quando o maninho chegasse, que o maninho era o nosso presente. Então, assim, eu vivi todas essas 4. Agora está sendo a quinta. 4 gravidez, agora está sendo a quinta, que no que eu posso, e principalmente assim, ó, no que eu devo é observar assim, porque é incrível que até o Pedro tem ciúmezinho dos priminhos dele. Então assim, ó, se eu compro um presente para um, eu compro todos 4, agora 5. Agora vai ter mais um para cuidar da avó. Ai, meu Deus. E é esses tipos de cuidado, essas divisões de carinho, de amor para os filhos, para os netos, que eu procuro sempre tratar da mesma forma, para não haver constrangimento para nenhum deles, nenhum se sentir inferior ao outro, né? Porque no meu coração todos eles têm um espaço e agora vai ter que ser o coração maior ainda, que vai ter o Israelzinho, né? Então é isso que eu tenho para passar, assim, a minha vivência com eles foi maravilhosa, cada gravidez, e está sendo agora, as preocupações continuam, né? Que do Matias, como foi falado agora há pouco, ela teve todo aquele período de contração, até mudar um plantão lá, que resolveu fazer cesariana, coisas que toda mulher passa, mas quando é na filha da gente dói mais do que na gente. Eu fiz 3 cesárea, e parece que elas tinham mais dor do que eu na minha cesárea, porque eu não podia ajudar nessa dor. É verdade. E a gente vê, né, no que a irmã está falando, assim, muita sabedoria, né, de Deus, né, em tudo que a irmã fez e ajudou, como é que lidou com a situação, né, isso aí requer sabedoria mesmo, né. Até agora, quando a gente esteve aqui, né, um privilégio, né, gente, no chá de bebê do Israel, nós trouxemos, né, o pedido da mamãe, né, mas trouxemos também um presentinho para o Matias. Sim. Né. Então, porque eu dizia para a Josi, né? Porque muitas vezes as pessoas fazem exatamente isso. Vamos visitar a mamãe e o bebê. Sim, mas tem uma outra criança. Aí todo mundo corre para ver o bebê que nasceu e o outro fica parado assim. Até porque o bebê não está entendendo nada, né? Não. A única luta dele é sobreviver fora da barriga. Sim, né? Exato. E o Matias não, né? Pro outro bebê, o mais velho, é algo bem diferente. É toda a família que ele ama, dando mais, se não for sábia, né, dando mais atenção no pequenininho. Daí por quê? Porque agora não me querem mais, não gostam mais de mim, o que passa, né? Pra entender, isso. Né? E a coisa mais bonitinha, a carinha que ele fez. Ele ficou muito feliz com o presente. Coisa mais querida. Mas a irmã tava falando, eu me lembrei de um relato um dia. A gente encontrou uma irmã da igreja, ela ia ser vó pela primeira vez. Eu acho que era a primeira vez. Só que a filha dela tava morando em outro país. E daí tinha nascido a criança e a gente se viu e eu falei, e aí, irmã, como é que tá? Parabéns, nasceu a netinha, né? Daí ela já fez uma cara assim, né, a gente não consegue estar lá. E eu pensei que ela dizia, não consegue estar lá pra dar um abraço, pra apertar o nenê. E ela falou assim, eu não posso nem estar lá pra fazer uma sopa. E aquilo ali me chamou a atenção, que eu fiquei, que amor. A ideia dela era, eu queria estar lá pra fazer uma sopinha, pra poder ajudar ali a família como um todo, né? Todo mundo, porque, óbvio, recém teve nenê, ainda tem que parar pra cozinhar. Não, ela queria estar ali pra estar ajudando, né? Sendo essa rede de apoio. E é incrível, é incrível que
quando eu tava na função da gestação do Matias, daí a mãe sempre me perguntava, e aí, filha, tu vai ter cesárea, tu vai ter parto normal? Eu via a preocupação que ela tinha, né? Eu sempre dizia, mãe, eu vou ir pra ganhar, e seja o que Deus quiser, se tiver que ser um parto normal, eu não tenho problema, tenho um parto normal. Se eu tiver que ir pra uma cesárea, eu também não tenho uma preferência. Eu quero que o meu filho nasça e nasça, né, bem. E eu não tenho, assim, obstinada, tem que ser parto normal, tem que ser cesárea. Pra mim, eu era muito bem tranquila. Muito tranquila quanto a isso. Mas ela sempre dizia, né? Ai, quem sabe? Será que tu não vai... Porque ela tinha muito medo do trabalho de parto. E a pobrezinha me viu na Partolândia. E eu via nela, a angústia nela, assim, sabe? E eu tentava, assim, fingir que eu tava bem pra não preocupar ela, mas não tem, né? Não tem como. E aí, também depois, quando teve a função da internação do Matias na UTI, né? Eu lembro que ela, desde a gestação, ela dizia, não, eu vou me programar, eles tinham lá trabalho com a igreja, tudo, e ela já se organizou antes, já avisou lá, as irmãs, deixou tudo certo, que ia ficar uns dias pra cuidar de mim, né? E aí tinha aquela expectativa nela, e tinha aquela expectativa em mim, o Matias vai nascer, nós vamos pra casa e tá tudo certo. E aí, quando sai dos eixos, é que a gente não consegue, né? E daí eu lembro... Desestabiliza, essa é a palavra. E eu lembro que no dia que eu tive alta, que foi o dia mais difícil, assim, porque tu te programa, não, tu vai sair do hospital com o teu bebê. E aí tu tem que sair, o bebê ficar na UTI, isso... Nossa! E eu lembro que a gente parou o carro na esquina, porque eu não conseguia chegar em casa. Porque eu sabia o quão difícil ia ser pra ela eu chegar, entendeu? Ela tentando se fazer de forte e eu... Foi assim, eu fiquei uma meia hora o carro parado na esquina e eu chorava, e o Thiago me acalmando e eu tentando... Pra tentar parecer que eu não tava tão mal, porque eu sabia como ia ser essa chegada em casa. E realmente foi muito difícil, assim. Foi um momento, assim, que... E elas não tinham muito o que me dizer. Eu lembro que ela, a Ju, foram lá, elas me abraçaram e era o que eu precisava na hora. Eu precisava daquilo. E ela ficou ali. Às vezes eu não tinha nada pra falar, ela não tinha nada pra me dizer. E ficava aquele silêncio, mas a presença, sabe? Aquilo de tu saber que... Eu sabia. Eu tava no hospital, eu sabia que eu ia chegar em casa, a mãe ia estar lá com uma jantinha me esperando. Às vezes eu nem queria comer e ela tava lá. Filha, tu tem que comer. Quantas vezes eu chegava só chorando com os olhos desse tamanho. Eu queria, assim, ó, me enfiar na cama e só chorar, porque eu nem queria vir embora do hospital. A verdade é que eu não queria. Mas tu não pode ficar. E o Thiago dizia, tu precisa descansar. Tu precisa... E daí eu lembro que teve um dia que eu cheguei e eu já tava com o meu seio todo empedrando já. Por causa que eu precisava tirar. E eu não queria, eu queria ficar lá do lado dele na UTI. E ela foi lá comigo, a Ju... Elas pegaram uma bombinha, conversaram, me acalmaram e ela dizia, filha, tu tem que... É melhor pra ele receber o teu leite do que ficar recebendo o NAN. E as duas vieram, me ajudaram a tirar leite. Então, assim, ó, pra mim foi fundamental ter a presença dela nesse momento. Eu não sei como seria, sabe, se ela não tivesse... E eu lembro que no dia, daí ela não queria ter que voltar pra casa, né? Mas ela tinha os compromissos lá, meu pai tava lá todo aquele tempo sozinho. E daí, ó, né, ó a diferença das fortalezas, né? Meu pai, um homem triforte, ele nem conseguiu vir, né, mãe? Ele veio só depois que o Matias veio do hospital. Porque são estruturas diferentes. Tipo, meu pai tava lá, a forma, a reação dele, não, eu vou ficar... Ele preferiu não me ver naquele momento, ele tava lá orando, e ela veio, e foi assim que eles se organizaram. Só que ele tava lá precisando também dela. Ela já tava... Deu aí quase 20 dias, porque foram 10 dias só dele no hospital, mais os dias que ela ficou comigo. E aí, eu lembro que no dia que ela tava relutante, assim, de ter que ir embora, né? Porque quando eu vim da UTI com o Matias, eu voltei muito insegura. Até então, eu tava super segura de vir pra casa com o meu bebê. Como aconteceu tudo isso... Era uma insegurança que eu não sei nem explicar por quê. Que eu tinha um medo de que qualquer coisa acontecesse com ele. E aí, que nem ela disse, ela cuidava mais de mim. E eu cuidava dele. E daí, assim, ó... Eram várias coisas que eu não precisava me preocupar. Eu me dediquei ao Matias exclusivamente naqueles dias. Quando eu vi a comidinha estava pronta. Quando eu vi ela já, a filha já lavei as roupinhas dele. Sabe aquele cuidado que só a mãe sabe? Era assim. E no dia que ela ia embora...
Eu tava bem, eu vou conseguir, eu vou dar conta, vai dar tudo certo. Certo. Eu lembro que ela foi embora, a gente se despediu e tudo bem, tudo certo. Quando ela saiu, me deu uma crise de choro. Eu chorava assim, ó, compulsoriamente. Eu não conseguia me controlar de choro. Era uma mistura, assim, de minha mãe foi embora, o que vai ser de mim? Eu não vou dar conta agora. Como é que vai ser? Eu lembro que eu chorei, assim, eu disse, Jesus, como é que vai ser? Aí que eu realmente vi o quanto ela tá comigo foi importante. Parecia que enquanto ela tava, ai, tá que ótimo que tá. E de repente ela foi, assim, parece que foi toda a segurança junto. Então, eu acredito que não seja um sentimento só meu. Eu acho que a filha, ela tem essa sensação de que a mãe é uma segurança do lado, porque a mãe, ela tem a experiência, ela cuidou de 3, claro. Ela tinha aquele cuidado, e aí quantas vezes o Matias, aí ele regurgitava o tempo todo, eu ficava com medo de engasgar, quantas vezes ela, não, me dá aqui que eu fico com ele pra ele arrotar, e aí ficava com ele no colo, daqui a pouco quando eu via ela, já arrumei tal coisa pra ti, aquela praticidade que mãe tem, sabe, aquela coisa, e eu pensava, eu não vou conseguir, mas foi muito importante ela ficar Isso comigo o já tempo foi que ela muito ficou, importante mesmo, foi fundamental. Imagina pra ela também ter que ir embora, né? Ela não me conta, mas ela deve ter chorado mesmo que eu chorei em casa. Quando é que tu contou pra ela que quando ela foi embora tu chorou? Não contei, é porque eu não queria deixar ela preocupada. Porque era capaz de, se na hora eu falasse ou dissesse, ela voltava. Ela ia largar tudo e ela ia voltar. E eu sabia que a igreja estava precisando dela, o pai estava precisando dela. E eu precisaria me virar com meu filho. Tipo assim. Ia ter que vai, filha. E aí foi. Aí eu tinha a Ju perto também. Então a Ju também me ajudou bastante. Que também já tinha... Que já tinha o quê? Experiência. E parece... Desculpa. Toda pessoa que já teve, ela tem uma segurança maior. Sim, ela passou pela experiência, né? Nos transmite uma segurança. Então, foi muito bom, assim, eu graças a Deus, eu me sinto abençoada pela rede de apoio, minha sogra também, diferente, mas também do jeito que ela podia, ela me apoiou, e ela foi apoio pro Thiago também nesse momento. Sim. Eu lembro que o dia muito difícil também foi o dia que o Thiago disse assim, numa das vezes nós voltando do hospital, ele disse, amor, o que tu acha de nós ir lá tomar um café na mãe? Quando ele me falou isso, me deu uma crise de choro, porque na minha cabeça, eu já tinha... Era o primeiro neto lá, daquele lado. O Thiago é o filho mais velho, tinha todo um contexto. E eu ficava, meu Deus, como é que eu vou chegar lá sem o Matias? Na minha cabeça não tinha se programado para isso. E eu chorava, e eu disse, eu não consigo, eu não vou conseguir. E chorava. E ele me disse assim, tudo bem. E depois eu fiquei pensando, como assim? Ele precisa da família dele agora e eu tô sendo egoísta, porque ele passava o dia todinho no hospital comigo. Sim. Ele nem podia entrar, porque era pandemia. Ele ficava no saguão com o notebook trabalhando, e eu lá dentro, ele só entrava uma vez de noite, e depois da visita dele nós íamos embora. Eu chegava em casa, eu tinha minha mãe, a minha irmã lá comigo, e ele. Sim. E aí aquilo na hora, assim, veio aquilo, meu Deus, eu tô sendo muito egoísta. Como que ele quer ir lá ver o pai e a mãe dele? E aí eu lembro que foi a mesma coisa, a gente parou na esquina da casa e eu chorei por muito tempo, e eu não conseguia me acalmar, assim, até eu conseguir descer. E quando eu desci foi aquela situação, assim, que eles também, sabe, não tinha muito pra dizer, e enfim, foi uma visita muito difícil aquela, muito difícil. E aí eu lembro que meu sogro me falou algumas palavras, assim, que foram fundamentais. Ele, do jeito dele, vocês conhecem, sim, quem conhece o irmão Augusto sabe, ele chegou e falou, fica tranquila. Mas sabe quando fala com uma convicção? Sim, sim. Ele vai sair daquele hospital e ele vai sair bem. Eu vi que era Deus falando através dele, sabe? Fica tranquila. E aquilo ali foi um bálsamo pra mim. Eu precisava daquela visita, sabe? Então, assim, eu vejo que em todo o processo que a gente teve, toda a rede de apoio foi muito importante. E a da minha mãezinha mais ainda foi. Da mãe. E agora tá bem próximo. E ela já sabe que ela tem que se organizar, ela já tá se organizando. A igreja de Pedro Osório já sabe que é por uma boa causa. Uma boa causa. De Pedro Osório. Por liberarem a pastora de vocês por alguns dias, mas ela vai ser necessário. O Matias vai precisar. Depois a gente vai fazer aqui o cronograma aqui. A mãe vai precisar, o Matias vai precisar. Mas é uma bênção. E aí fica uma dica aqui, né, para aquelas mães
que às vezes não é o bebê só que tá precisando de ajuda. Às vezes a gente acha que ser rede de apoio é ir lá e é trocar fralda, é cuidar do nenê. Não. Às vezes o cuidado é com a família. Tu não imagina o que tu tá fazendo quando tu bota uma maquinada de roupa a lavar. Às vezes aquela mãe não conseguiu o almoço, fazer isso o dia inteiro. É. Então, assim, fica uma dica pras vovós aí, que podem sim ser uma bênção na vida das filhas, das noras de vocês. Tá aqui o exemplo da minha mãezinha, não puxando brasa pro meu assado, mas que foi é ainda, né, uma excelente mãe de mães, também sogra de noras, ajudou muito a minha cunhada no período dela, e agora vai me ajudar novamente. Verdade. Então, que tu seja essa bênção também na vida da tua filha, da tua aí. nora. Tenha essa sabedoria de saber respeitar, que nem ela disse. Ela preparou o quarto de visita lá e disse, se tu quiser vir pra cá, vem, eu cuido tá de pronto. ti. Mas se tu não quiser vir, tá tudo bem. E tava tudo bem, tudo certo. Ela cuidou como pôde, né? Cada um tem o seu jeitinho, e aprender a respeitar e cuidar e fazer o que pode, né? E eu agradeço a Deus pela vida da minha mãezinha. Obrigada, mãezinha, por tudo, né? Se eu falar aqui, já começo a chorar. Obrigada, Eu puxei isso dela, sou uma manteiga derretida. Meu Deus. É a família. É de família. Mas é uma bênção na nossa vida. Amém. E obrigada também por vir hoje contribuir nesse isso programa. aí. A gente já Eu vai que ter que agradeço. encerrar, porque voou o Isso tempo. mesmo. Tava muito bom. Pois é. Legal. Foi muitas dicas num programa só. É verdade. Mas foi uma bênção te ter aqui com a gente. Que Amém. Deus continue te abençoando Amém. lá. Também junto com o Pai, te dando graça, sabedoria lá com as mulheres de Pedro Osório. Obrigada também, irmã Felícia, irmã Carol, que sempre estão aqui. O Maurício, né? O nosso homem que sempre está aqui. Quer dizer, agora ele tem a companhia de Israel. É o único homem que está no programa. Obrigada por você que nos acompanhou até o final. Encaminhe esse programa para alguém. Curte, comenta, compartilhe, deixa sugestões. E até sexta-feira que vem, que vai ter programa novo. Que Deus te abençoe e fiquem com Deus. Obrigada, Amém. meninas. Tchau, gente. Tchau.